Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio do Botafogo Fast Connection, esse quadro novo que a gente criou aqui no nosso canal, onde a gente traz sempre um especialista para falar de algum tema específico do Botafogo. E hoje a gente vai falar sobre o gramado do Newton Santos, que já está causando aí um alvoroço nas redes sociais, muita gente querendo saber o que está acontecendo, qual é o tipo de grama. A gente trouxe aqui o especialista na área, que trabalha na empresa que vai implementar a grama lá no Newton Santos. Então, Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado por topar e se apresenta aí para o pessoal, por favor. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer aí explicar aí os trabalhos que a gente vai fazer no Botafogo. Meu nome é Lucas, né? Eu sou gerente comercial da empresa Total Grass, e é a empresa que está executando agora toda a construção do campo principal, né? Que seria do estádio e do campo de treinamento deles ali, né? Então, a gente vai executar as obras agora, já começamos, né? E aí estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Beleza, Lucas. Então, eu queria que você começasse explicando um pouco da história da empresa, só fazendo uma breve apresentação da Total Grass para o pessoal conhecer o trabalho de vocês. 21 anos no mercado, né? Já faz um pouquinho de tempo já. A gente fica localizado em Bragança Paulista, interior de São Paulo, 1 hora de São Paulo mais ou menos. Hoje a empresa ela é considerada uma das maiores do Brasil em termos de projetos executados, metros quadrados vendidos, né? E o escopo da empresa basicamente é construção. Então, centros esportivos, a gente está bem direcionado nessa parte de alto desempenho para clubes profissionais. A gente tem uma linha também que ela atende muito a questão dos residenciais, condomínios, então a gente faz essa estrutura aí de campos sintéticos, e também na parte de jardinagem, paisagismo, então a gente também tem essa área aí que a empresa também atua, tá? Nos complexos esportivos tem algum assim, grande, famoso que você queira citar? Sim, a gente está fazendo sempre treinamento do Atlético Mineiro, né? Que fica na Vila Olímpica. Na verdade, foi uma obra que iniciou há um ano atrás, mas tiveram alguns problemas aí na questão de alvará. Então, agora a gente vai retomar um pouquinho depois que a gente terminar a obra do Engenhão. A gente já tem alguns selos que os projetos profissionais eles são certificados, né? Então, a gente já tem hoje 3 selos de certificação FIFA. E o primeiro que a gente fez hoje é onde o Red Bull treina, né? O time do Red Bull que fica aqui em Bragança Paulista também, eles treinam num espaço onde um campo que a gente executou de grama sintética foi homologado, né? É um campo mais antigo, de 7 anos. A gente tem o projeto da Ibrachina, que é onde é um time de base, né? Que hoje disputa a Copa São Paulo, né? E agora o Engenhão junto com o Atlético. Então, assim, campos com certificação FIFA são 4, né? E outros que não são certificados, que são aí não para clubes profissionais. Perfeito. Então, e qual o tipo de grama que vocês vão implementar no Newton Santos? A gente trouxe uma tecnologia, na verdade, dos Estados Unidos e europeia. Na verdade, não é só a grama, né? Legal eu explicar isso, porque a grama em si ela é muito importante, mas assim o contexto do sistema, eu acho que é o mais importante para a gente conseguir atender as expectativas do Botafogo. Então, em resumo, a gente tem um sistema que ele inicia-se com um piso drenante, né? Então é feita uma drenagem de espinha de peixe nesse contrapiso, né? Uhum. A gente coloca a irrigação, o sistema de irrigação já acoplado nesse contrapiso. Depois disso a gente coloca um shock pad, que é um shock pad especial, que ele é drenante também, é um shock pad assim, que hoje ele é o top de linha do mercado, que ele tem aí, 20 anos de garantia, durabilidade, aí perda de vista, né? E o que seria isso? É um shock pad, é como se fosse uma manta, que ela tem o papel, basicamente, de absorver o impacto e dar qualidade de jogo pro atleta, né? Então, basicamente, ele vem para substituir um pouco daquele composto que a gente está acostumado a ver em cima da grama. Então, a grama, nesse sistema, ela exige menos composto, então, nos campos sintéticos, a borrachinha, em alguns Borrachinha. estádios você tem, por exemplo, no Atlético Paranaense você tem aquela fibra de coco, que você vê que o pessoal dá uma sujada no uniforme, Uhum. e o do Palmeiras você tem como se fosse um termoplástico, né? Com areia. Então o shock pad ele serve para realmente você colocar menos material em cima, né? E ele vai dar essa maciez. A grama específica que a gente está colocando lá, ela é um modelo que não é muito usual aqui no mercado nacional. Aliás, nenhuma empresa trabalha com ele. Ele é um modelo muito aceito, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
É uma tecnologia que vem da empresa americana que usa muito esse tipo de jogo para futebol americano, né? Então, ela é uma grama que ela tem um fio, que é o fio padrão que o mercado usa, que é o monofilamento, tá? E ela é revestida com um fio fibrilado. Então, para você entender, um fio fibrilado é um fio que ele é como se fosse um pouco mais grosso. E a ideia ali é que você tem uma ancoragem e uma memória maior desse gramado. Por quê? Porque quando você, por exemplo, uma das exigências que o Botafogo colocou para a gente é justamente a questão dos eventos. Então, quando você coloca um peso muito grande em cima do gramado, você precisa ter uma grama que ela tem uma memória maior. Então, essa memória, ela se dá com a força do fio do monofilamento, mas com esse reforço do fibrilado que a gente está colocando, ele vai fazer com que esse fio ele recupere mais rápido, né? Então, você vai ter esse benefício dessa tecnologia. Além de esse sistema, essa metodologia de construção de grama sintética, ela faz com que o composto que é colocado em cima, ele consiga reter mais facilmente e não perder tanto esse composto, que aí você vai ter menor manutenção, né? E aí, depois da grama, obviamente, você coloca, quando eu falo composto, você tem o que a gente está colocando hoje no Engenhão é um composto novo, né? Na verdade, ele não é novo no mercado, mas no Brasil ele não existe, tá? Ele é uma cortiça. A cortiça de rolha mesmo, Aham. ela é manufaturada para você ter a granulometria ideal para você ter uma jogabilidade de futebol. Então, é uma tecnologia natural, né? Que ela tem por benefício menor coeficiente de retenção de calor, que é uma das exigências que o Botafogo tem. O Rio de Janeiro é muito quente e um jogo no meio-dia fica inviável com outro tipo de composto. Então, essa cortiça ela tem essa granulometria que facilita a jogabilidade, dá a maciez também do jogo, e ela não retém calor, além de ser natural, né? E ela hoje é enquadrada como uma das melhores tecnologias que foram usadas no mundo. Então, você tem campos na Europa, campos nos Estados Unidos com essa tecnologia, e é o que hoje de testes é o melhor que você pode ter. Então, foi feito um híbrido disso, né? Eu acho que basicamente é isso. Assim, você tem os benefícios, então, só para resumir, para ficar mais fácil para o entendimento. Dentro do que o Botafogo solicitou, a gente tem o menor aquecimento do sistema, você tem uma maior maciez e conforto, uma grama que tem a memória para você poder ter os eventos mais os jogos, né? Então você vai ter a utilização para duas frentes aí que o Botafogo hoje tem em mente, né? E você tem aí um sistema basicamente 100% natural, que é esse composto que a gente está colocando. Perfeito. E aí, Basicamente é isso. fazendo esse comparativo com o Atlético Paranaense e o Palmeiras, que são os dois clubes que hoje usam grama artificial, você diria que essa do Botafogo vai ser ainda um pouco mais moderna que a deles? Moderno, com certeza. É difícil eu falar se é melhor ou pior, porque cada sistema, cada demanda é muito peculiar para cada clube, para cada entendimento. Então, não posso dizer que é melhor, mas, assim, em termos das premissas que foram passadas para a gente, com certeza do Botafogo, esse sistema que a gente está colocando, ele atende em melhor todos os pontos. Então, dando exemplo, o Atlético Paranaense tem um sistema que é um sistema que funciona, mas é um sistema bem mais antigo, né? E o composto que eles colocam lá é um composto que seria basicamente uma adaptação abrasileirada do que a cortiça, Uhum. vamos dizer assim. Então você tem ali uma fibra de coco, né? Você tem que irrigar ela semanalmente, mesmo que não tenha jogo, para Uhum. que você não perca esse composto, porque senão ele vira um pó. Então, assim, você tem que você tem que hidratar essa fibra. O sistema, a cortiça já não, a cortiça por si só ela já tem durabilidade, ela já vai te dar essa estabilidade sem ter que fazer uma manutenção, tá? Então, em comparação com o Atlético, você tem aí uma vantagem tanto no composto quanto no sistema, que é muito mais tecnológico, né? A do Palmeiras é o modelo mais novo de sistema, então ele está atualizado, porém, ele foi o TPE que a gente fala, que é o termoplástico que eles colocam em cima da grama, ele é um modelo que ele tem fundamento, mas ele não é 100% validado assim no desempenho final. Então, se você comparar hoje uma cortiça com esse termoplástico, ele perde tanto em desempenho como na questão do calor. Então, quer ou não, se você for um paralelo, assim, em comparação, premissas básicas,
ele vai perder pelo menos em 3 aí do que o Botafogo vai ter, com certeza. Pô, perfeito, mega explicação. E só para a gente fechar a questão da manutenção, esse gramado Botafogo no dia a dia, o que o Botafogo tem que fazer com ele? A manutenção, ela passa por semanalmente essa varrição, né? Na verdade, a ideia é que você tenha homogeneamente todo o composto espalhado no campo, né? Então, a escovação justamente serve para você espalhar o composto e ele fique por igual em todo o campo, tá? E fazer com que a fibra da grama sintética ela tenha a memória ativada ali. Então, assim, o fio está caído, você vai escovar, ele vai ficar em pé de novo. Então, assim, isso você, com essa escovação, você realça mais o gramado para que ele fique em pé por mais tempo, né? Então, você vai ter essas duas preocupações. Depois disso, semestralmente, é preciso checar a quantidade de composto que ainda permanece dentro do gramado, para depois haver uma reposição. Então, de 6 em 6 meses, vai ser feita uma vistoria e a gente vai avaliar se precisa repor ou não esse composto. Tá? Então, basicamente, são essas 3 manutenções que vão ter que ser feitas. Perfeito. Você falou aí que o Botafogo pediu a questão dos eventos, né? Que tem muitos agendados para esse ano, e a ideia do Botafogo é essa. Queria que você falasse um pouco qual é o tempo depois que um palco é montado em cima da grama. Primeiro, se o palco pode ser montado diretamente em cima da grama, ou se tem que ter algum tipo de proteção. E depois, quanto tempo depois de desarmar o palco pode ter uma partida de futebol? Tá. Basicamente, a grama, ela, no dia seguinte, você já consegue, depois que você desmonta a estrutura do evento, no dia seguinte você consegue utilizá-la, né? A gente pede 1 dia, 2 dias para que isso seja feito. Por quê? Porque o ideal é sempre, depois de um evento, uma carga muito pesada em cima, é fazer a vistoria de algum dano, alguma coisa que possa ter acontecido. Então, mais uma vistoria visual. E também a questão da escovação, porque aí nas partes onde o peso vai estar maior concentrado, é importante que a gente realce mais esse gramado para ele ficar por igual nas partes que ele não ficou concentrado o peso. Então, nessa parte, eu acredito que em 2 dias, depois de toda essa vistoria e a manutenção da escovação, você já pode ter um jogo, tá? Perfeito. Então, um show sábado não pode ter não pode ter um jogo domingo, por exemplo. Eu acho que fica muito em cima, tá? Porque você tem que fazer essa checagem. Tá. Sobre a estrutura que você tem que montar para ter um evento, você tem, não sei nem se é a palavra certa, são tapumes, né? São específicos para isso. Uhum. É como se fosse um compensado mais bem elaborado, que você coloca em cima do gramado. Então, ele é de encaixe mesmo. E isso vai conseguir fazer a sustentação desse sobrepeso que você vai ter no campo. Tá? Perfeito. Maravilha. O campo anexo é a mesma grama do campo principal? Vai ser exatamente igual? Sim, é exatamente a mesma grama, tá? Mesmo sistema, só muda a questão da irrigação, tá? A irrigação para o campo principal ela é feita de um jeito, porque um dos pontos-chave para a irrigação no campo onde tem jogo oficial é que durante o primeiro tempo e o segundo, você consiga fazer um ciclo inteiro de irrigação nisso. Você precisa molhar o campo num ciclo inteiro, tá? Para que você consiga umedecer melhor e dar mais jogabilidade. Então, o pessoal gosta que a bola flua mais rápido. Para isso, você precisa desse ciclo. E também para a questão de aquecimento. Mesmo que o sistema seja o menor coeficiente de calor, você ainda precisa irrigar ele para você ter a temperatura quase zero ali. Então, entre um tempo e outro, você precisa fazer isso em 10 minutos, né? Então, por isso que no estádio, você tem um sistema um pouquinho mais reforçado na questão dessa irrigação. No CT, você já não precisa desse tempo tão rápido. Então, as bombas já são externas, então você consegue fazer um sistema um pouco mais econômico, vamos dizer assim. Perfeito. Falando ainda do campo anexo, o Botafogo quer usar muitas categorias de base no mesmo campo. Quantas sessões de treino um gramado desse aguenta por dia, por exemplo? Dá para jogar o dia inteiro ou é aconselhável um intervalo entre um treino e outro? Ele tranquilamente dá para jogar o dia inteiro. É uma grama, para você entender, é uma grama que ela é usada. Essa grama que a gente está vendendo que a gente vai fornecer para o Botafogo, ela é uma grama que ela é usada na NFL. E, por exemplo, uma das referências que a gente usou, até a gente foi visitar junto com os diretores do Botafogo, foi o Mercedes-Benz Arena, né?
Então, lá, para você ter uma ideia, eles têm jogo de futebol americano, futebol normal, tem categoria de base, então é muito intenso o uso lá. E você tem hoje lá campos, assim, com aparência de zero, com mais de 10 anos de uso. Então, a gente fala aí, o padrão do seu treinamento, 5 a 6 horas dia, é uma carga horária tranquila para esse gramado. Bom, peladeiro que eu sou, a gente está acostumado a sempre falar quando vai jogar num campo de grama sintética, a bola corre mais rápido na grama sintética. Sim. Tratando dessa grama que vocês vão botar no Newton Santos, qual é a característica que a bola corre, se ela corre parecida com uma grama normal ou se ela acelera o jogo? É até uma coisa que muita gente fala do campo do Atlético Paranaense, que o jogo fica muito rápido. E qual é o tipo de trava que se usa nesse campo? Sim. Bom, sobre trava, normalmente você pode usar todos os tipos de trava, mas o recomendado é com a trava de borracha, tá? É o padrão que o pessoal usa aí nos campos, tanto do Palmeiras como do Atlético, tá? Mas a de borracha alta, travão, Borracha ou alta. aquela baixinha de society? Não, só para você que é peladeiro, só para você entender. A diferença entre o society e o campo, basicamente, tá, lógico, a grama ela é totalmente diferente, mas na propriedade de jogo ela não vai mudar muito. O que muda no society é que no society você enche de borrachinha. Então, a bola ela tem pouco atrito ali na questão da grama em si, e normalmente a grama é mais deitada, tá? Então essa bola vai rodar tranquilamente lá. No campo oficial, você tem muita grama aparente e o composto lá embaixo. Até que você vai ver a bola quicando dentro num jogo, você não vê ela pingando aquelas borrachas. Entendi. Porque você tem um composto muito menor. Então, isso que faz a jogabilidade da grama, essa grama, você poder usar o Society ou não, né? Então, você pode usar uma trava maior. E quanto à jogabilidade, são vários fatores que vão fazer a bola colar mais rápido ou não, tá? O Atlético Paranaense, comparado com o Palmeiras, a diferença é técnica. A grama do Atlético, ela é uma grama 60 milímetros de altura, tá? E ela é uma grama, por ser mais antiga, ela é uma grama que não tem muita memória. Então, se você for lá no campo do Atlético, você vai ver essa grama um pouco mais deitada. E isso faz com que você tenha menos atrito na bola. Então, a bola ela não vai sofrer influência da grama para poder dar uma brecada. Então ela vai correr, ela vai bater no fio, o fio nem vai fazer força para ela, então a bola vai rápido. Perfeito. Além da irrigação, o campo tem que estar muito úmido. Então, os dois fatores fazem com que o campo seja muito mais rápido. A do Palmeiras já é um campo que, se você for lá ver o fio ele fica em pé, muito em pé. Então, a bola rolando naquele fio, o fio vai começar a criar uma resistência para que essa bola não ande tão rápido. Fica mais natural, né? Vai ficar mais natural, exatamente. Aí você molha para você compensar um pouco disso, que o pessoal gosta que a bola role um pouco mais rápido. Então, essas são as diferenças. No caso da grama que a gente está colocando, ela vai ser mais ou menos igual ao do Palmeiras, porque ela vai ter um pouco mais de resistência, mas você tem a possibilidade da irrigação para você poder dar mais velocidade. Então, vamos dizer que a gente teria um meio termo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, vai. Seria mais ou menos isso. Quantos milímetros vão ser a do Newton Santos? São 42 milímetros a nossa. E a do Palmeiras é? 42 também, 40. E a do Atlético 60. Perfeito. O que acontece? Só para você entender, em gerações de grama, o Atlético acho que são 6, 7 anos aí de vida já, né? O Atlético, ele optou por ter uma grama mais alta e não ter um sistema de amortecimento embaixo. Porque antigamente isso era mais recomendado, vamos dizer assim. Então, a tendência do mercado é diminuir o tamanho de grama e fazer com que o choque pad faça o papel desse insumo que ele consiga absorver esse impacto. Então, basicamente, a evolução da grama é diminuir o tamanho, porque você consegue sustentar uma memória de uma grama menor por mais tempo. Então, se você tem uma grama de 60, ela com o tempo, vai passando os anos, ela não vai aguentar ficar em pé tanto tempo. E as menores, ela vai ficar em pé muito mais tempo. Então, essa é uma tendência, uma explicação aí razoável do que o mercado vem trazendo aí com as novas tecnologias, né? Maravilha. E você acha que esse gramado ele acaba beneficiando algum tipo de jogo ou é normal? Por exemplo, um jogador mais rápido ou beneficia chutar de fora da área, alguma coisa do tipo, ou você acha que é padrão? Eu acho assim, eu converso muito com jogadores, né, e tento pegar um pouco de influência de opiniões diversas, né? Eu não jogo bola, então, assim, a minha opinião é totalmente leiga aí no assunto.
mas pelo que eu escuto e pelo que eu venho, o que mais faz sentido para mim é para times que jogam, que gostam mais de velocidade, que tem melhor toque de bola, mais técnicos, eu acho que o campo favorece, tá? Você pode olhar ali, ele lembra um pouco o Arena Corinthians, que o campo é híbrido, tem um pouco de sintético, mas a maioria é natural. Você vê que a bola corre mais rápido ali. Então, o time que preza pelo toque já está mais entrosado, esse time tem mais facilidade no campo sintético. Perfeito. Mesmo porque você tem ali, a bola ela respeita o que a ação. Num campo natural, você mesmo ele sendo muito bom, você tem imperfeições, né? Buraco, Você vai ter montinho. um buraco, uma grama não está muito boa ali, uma poça, sei lá. E aí isso favorece quem? O cara que erra, por exemplo, quem não erra tanto, ele não vai errar num campo muito bom. Quem erra um pouquinho, ele vai errar, ele vai, ou quem não, no campo natural, que tem algumas imperfeições, o cara que é bom, ele vai errar um pouco mais também. Então você iguala um pouco a coisa ali. Não sei se faz sentido, mas é mais Faz. razoável que eu penso, entendeu? Super. Pô, perfeito. E Tanto é que você, tanto é Fala. que você vê Palmeiras e Atlético são referências. Eu acho assim, lógico, em proporções diferentes, o Atlético nos últimos anos vem conquistando aí, é um clube não é o dos tops, mas é o clube que está entrando ali nos tops Sim. e já vem brigando por título há algum tempo já. Óbvio que não é só o campo, né? E é sempre difícil jogar lá, né? Muito difícil ganhar deles dentro. Exatamente. Não é só o campo, lógico que tem uma administração, tem uma série de coisas que estão em torno disso, mas o campo ele também é um reflexo. O Palmeiras é a mesma coisa. Foi legal você tocar nesse assunto, que até tem uma grande dúvida que a torcida tem. O Botafogo, a princípio, não vai botar uma grama no seu campo de treinamento, no CT. Sim. O Botafogo vai treinar numa grama normal e vai jogar nessa grama artificial. Qual o impacto que você acha que isso pode causar? Você acha que treinar num campo normal e jogar num campo artificial vai fazer muita diferença? Bom, na verdade, acho que isso é estatístico. Se você olhar a maioria dos campos hoje no Brasil, dos 20 times de Série A, você tem aí 90% de campos, 99% de campos naturais. Então, nesse aspecto, estatisticamente, você tem que treinar no campo onde você mais vai jogar, né? Então, aí, nesse caso, você tem fora de casa, vamos pensar assim, uma, uma ambientação mais favorável. Se você treina no natural e vai para o sintético, eu acho que talvez você tenha aí vai sentir alguma coisa. Então eles precisam ter aí uma experiência, sei lá, eu nem entendo como que funciona essa ambientação do profissional. Claro. Mas eu acho que tem que ter uma vivência ali para você até entender como vai ser a dinâmica do time, a velocidade da bola e pegar o entrosamento disso. Um exemplo, o Palmeiras com no CT ele tem uma grama igual a do estádio e o Atlético Paranaense também tem uma grama igual a do estádio. Uhum. Então é uma coisa que realmente eles entenderam isso, que você precisa estar ali constantemente treinando no campo onde você vai jogar depois. Perfeito. Aí não sei se é necessário ter um campo igual no estádio. Aliás, no centro de treinamento. Ele poderia treinar no estádio, não sei. Mas aí é uma dinâmica do Botafogo mesmo que eu não conheço. Claro, eu posso até imaginar que o Botafogo vai fazer sessão de treino no Newton Santos, até porque você explicou que o gramado não é prejudicado treinando lá. Então, Exato. Pode ter treino e pode ter jogo. Você tem um anexo também, que é o mesmo tamanho e está com a mesma grama. Então, caso não queira treinar no Newton Santos, você pode treinar no anexo. Perfeito. Então, você tem essa estrutura lá, já tem, né? E, Lucas, só para a gente fechar nosso papo aqui, queria que só explicasse as fases da obra, em que fase está, quais são os próximos passos e o tempo de conclusão desse gramado. Vou começar de trás para frente aí. No fechamento do negócio, a gente teve um pedido, né? Na verdade, era a premissa para a gente fechar, que é a questão do show que vai acontecer em março, né? Do Coldplay. Isso. Então, basicamente, a gente tem até dia 5 de fevereiro, 5 de abril, parece que tem um jogo. Uhum. Então, acho que é a abertura do Brasileirão. Exatamente. A nossa meta é entregar o campo após o evento do Coldplay, ou, se tudo der certo, antes do evento do Coldplay. Se caso a gente não termine no evento do Coldplay, a gente termina até o dia 5, tá? Então, a ideia é que o Botafogo estreie já jogando no Newton Santos, tá? Fases da obra. A gente iniciou, então, no dia 20, os trabalhos, né? Então, hoje a gente já removeu todo o gramado natural, a gente já fez a checagem dos drenos, já estamos abrindo a parte de tubos para irrigação, né? E
após isso, começa a inserção das pedras graduadas, que vai ser o que faz com que dê a estrutura do campo, né? Você consiga fazer os caimentos, dê estabilidade desse campo, junto com a drenagem, né? Após isso, então são 2 camadas de pedras graduadas. A gente vai emulsionar essa parte, né? Então, vamos colar essas pedras aí para que a gente não tenha movimentação dessas pedras. Depois a gente vem com um choque pad e depois vem com a grama. E aí, depois, por final, é colocação de material em cima. Então, são essas etapas. A gente, na verdade, acredita que termine a parte de piso um pouco antes da chegada da grama, porque como ela é importada, o nosso gargalo é a chegada dessa grama da França, que ela está vindo da França, na verdade, com os outros insumos que vêm da Holanda e Portugal. Então, é só esse trâmite que a gente está esperando. Mas eu acredito que a gente vai conseguir honrar com os prazos que foram estipulados para nós. Pô, Lucas, maravilha, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas explicações. Melhor impossível. A gente te agradece muito, tá? Eu que agradeço. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Esse foi o segundo glorioso Fast Connection e em breve temos outro. Valeu, um abraço.